Um projeto fantástico, super ambicioso para fazer pessoas com deficiência voltar a andar. O líder é um cientista brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, Miguel Nicoleles. Uma figura brilhante e polêmica. Nicoleles tem um sonho, fazer a primeira demonstração em público na Copa de 2014. O pontapé inicial da Copa dado por uma criança paraplégica. É uma corrida contra o tempo, como mostra o repórter Álvaro Pereira Júnior. Uma das principais universidades do mundo, Duke, nos Estados Unidos. 430 milhões de dólares por ano são investidos pelo governo americano nessa faculdade de medicina. Estudos de ponta, publicados em algumas das revistas científicas mais importantes do planeta. Temos colaborações, evidentemente, com várias pessoas no mundo inteiro. Um grupo internacional de 50 especialistas na linha de frente da ciência, conduzindo pesquisas que podem beneficiar pessoas aqui no Brasil. Como Emerson, de apenas 12 anos, e Sidney, de 36. Emerson foi atingido por uma bala perdida há 2 anos, quando empinava pipa em Guarulhos, São Paulo. Como é que foram esses 2 anos? O que foi um pouco ruim? Ficar no hospital, sem fazer nada, sem brincar. Sidney ficou soterrado por 6 horas no terremoto de Kobe, no Japão, em 95. Devido ao terremoto, a casa literalmente caiu na minha cabeça. Mas o que a pesquisa feita nos Estados Unidos tem a ver com esses brasileiros que não podem mais andar? É que o chefe desses cientistas da Universidade Duke é do Brasil, o paulistano e palmeirense fanático Miguel Nicoleles. Formado em medicina pela Universidade de São Paulo em 84, ele vive no exterior há mais de 20 anos. Completa 51 de idade na semana que vem e trabalha numa área que mais parece ficção científica: fazer máquinas funcionarem com a força do pensamento. Um braço robótico, uma perna robótica, um braço virtual que realiza um determinado comportamento sob o comando da atividade do cérebro. As aplicações práticas são muitas, porém ainda distantes. Mas Nicoleles tem pelo menos um projeto mais urgente, ambicioso e polêmico, que tem a ver com Sidney e o Emerson. Fazer um brasileiro, paraplégico ou tetraplégico, de preferência uma criança, dar o pontapé inicial da Copa do Mundo, em São Paulo, no dia 12 de junho de 2014. Daqui a 2 anos, 3 meses e 17 dias. Vai dar? Eu acho que sim. Acho que nós temos uma boa chance de conseguir realizar essa demonstração. O projeto tem nome em inglês: Walk Again, andar de novo. Claro, tudo o que desejam o Emerson e o Sidney. Eles têm histórias diferentes, mas sonhos parecidos. Quando você sonha, você está na cadeira ou você está andando? Andar. Por incrível que pareça, eu sempre sonho que eu estou andando. O cérebro produz os sonhos e também é ele que pode devolver os movimentos para quem não consegue mais andar. Tudo vem do cérebro. Felicidade e tristeza, nossas memórias, as nossas lembranças, os nossos planos futuros. E os movimentos também. Quando nos movemos, é porque frações de segundo antes, o cérebro deu a ordem. Mais precisamente... Meio segundo, por volta de meio segundo. O cérebro é formado principalmente por células chamadas neurônios. A quantidade nos seres humanos é muito grande. Existem tantos neurônios no cérebro como existem galáxias no universo. São cerca de 100 bilhões de neurônios, que se comunicam o tempo todo uns com os outros por sinais de eletricidade. No laboratório do professor Nicoleles, um equipamento especial consegue captar o som dessa tempestade elétrica dentro da cabeça. No caso de uma macaca. Essa é a sinfonia do cérebro. Só que nas pessoas paralisadas, essa sinfonia de comandos não chega ao restante do corpo. O caminho está bloqueado por uma doença ou por uma lesão, como nos casos do Emerson e do Sidney. Os médicos deixaram claro a gravidade da minha lesão. Não posso correr. A ideia, o pulo do gato do cientista brasileiro, é criar um atalho, captar os comandos diretamente no cérebro e transmitir para uma espécie de roupa de robô, como esta. O nome dessa veste é exoesqueleto, um esqueleto do lado de fora do corpo. O cérebro do paciente vai comandar os movimentos do exoesqueleto da mesma maneira que comandava os movimentos do corpo antigamente.
Para buscar os sinais elétricos lá no cérebro, a equipe de Nicoleles usa dezenas de sensores, são chamados eletrodos, que entram só um pouquinho no cérebro, de 3 a 5 milímetros. Esses fiozinhos finos como um fio de cabelo, são o que a gente chama de eletrodo. Isso. A próxima etapa é reunir tudo que foi captado e mandar para um chip, parecido com o de um telefone celular. O plano é que o chip fique implantado no crânio. Não é que esse chip você vai na loja de computador e compra? Não compra. Foi tudo construído por alunos, pesquisadores. A energia vem de baterias, instaladas sob a pele e também numa espécie de mochila. Depois entram em ação mais chips, também embutidos, com um papel crucial: transformar os sinais do cérebro em ordens do chamado exoesqueleto. Agora os comandos são transmitidos sem fio para antenas presas à cintura do paciente. Só que, diferentemente do corpo biológico, o que vai se mexer vai ser o exoesqueleto que a gente viu. Em teoria, tudo perfeito. Só que nunca se construiu um exoesqueleto completo. Mas já existe um avanço muito importante, que anima os pesquisadores. Agora a gente vai mostrar um equipamento que é crucial no projeto Walk Again, que é esse que busca fazer com que pessoas paralisadas voltem a andar. Nunca ninguém fora do laboratório do professor Nicoleles viu esse equipamento, a gente vai mostrar agora em primeira mão no Fantástico. E ele é exatamente o que, professor? Então, na realidade, o que a gente vê aqui é um protótipo, né, de um exoesqueleto para uma perna. Aqui em cima seria a articulação do fêmur na bacia e aqui seria o joelho, né, teoricamente, dessa perna. Para entender direito, nada melhor que uma demonstração. E o professor Nicoleles se entusiasma. Manda buscar uma bandeira do Brasil e, claro, uma do Palmeiras. Aqui o computador faz o papel do cérebro. Manda o protótipo dar o chute. E ele chuta, diversas vezes. É o resultado de 25 anos de trabalho. Nós sonhamos com isso, o nosso laboratório inteiro aqui, desde que a gente começou a trabalhar. Para chegar a esse ponto, a equipe se especializou em ler os pensamentos de animais, ratos e macacos. Bem-vindo ao Monkey Lab. Laboratório dos macacos. Isso. Acompanhamos uma experiência. O que a gente tem do outro lado dessa porta aqui é uma macaquinha, a Kiwi, de 6 anos, andando numa esteira, como essas de academia. Infelizmente, a gente não pode mostrar a Kiwi, porque é uma regra da universidade que não se mostrem animais usados em pesquisa. Mas eu já dei uma olhada lá, dá para garantir que ela está se divertindo. O que tem aqui, professor? Então, nesse monitor o que a gente está vendo é a atividade elétrica de uma centena de células do cérebro da Kiwi. Essa é a linha mestra da pesquisa, entender o que acontece dentro do cérebro quando o animal se mexe. E a partir daí, usar esses sinais para movimentar uma máquina só com a força do pensamento. No laboratório funcionou, como nesta experiência que trouxe fama internacional ao grupo de Nicoleles. Uma macaca foi treinada para jogar videogame, usando um joystick. Ele é recompensado com uma gota de suco de fruta quando ele consegue fazer a coisa correta. Aos poucos, os cientistas vão retirando o joystick e o bicho percebe que consegue mover as coisas na tela sem usar o controle, só com o pensamento. As ordens do cérebro da macaquinha iam direto para um braço mecânico que aparece no canto direito da imagem. Ela pensa e o braço se mexe. São sempre mulheres? São sempre macacas. As mulheres são melhores? As mulheres são, como sempre, são bem melhores, mais atentas, confiáveis. As experiências vão ficando cada vez mais sofisticadas. Nesta que nós também acompanhamos, uma outra macaca usa as 2 mãos para cumprir uma tarefa. Isso é vital, evidentemente, porque o exoesqueleto que nós estamos desenhando, construindo, tem 2 braços, né, 2 mãos, e elas precisam ser coordenadas, né? São desafios super complicados. Instalar os eletrodos no lugar certo do cérebro, na quantidade certa, e decifrar esses sinais elétricos para que eles virem comandos de movimento. Uma mistura complexa de biologia, engenharia e computação. E uma esperança para Sidney, que trabalha com informática e acredita no potencial da tecnologia. Me interessou muito. Caso surja uma solução, a gente está preparado para voltar a andar. Mas o cientista avisa, o projeto não estará pronto na abertura da Copa. A demonstração é apenas uma etapa. Essa demonstração é uma fase desse processo de pesquisa. A pesquisa vai continuar depois da Copa, depois da Olimpíada. A pesquisa ainda não chegou aos testes com seres humanos. Nicoleles está buscando um hospital no Brasil para essa parceria. E
e também espera mais apoio. Nós vamos ter uma decisão, né, definitiva, clara, que o governo brasileiro está disposto a ser parceiro e que vai nos ajudar a criar a infraestrutura necessária para que isso ocorra. Um detalhe importante, parte da pesquisa está sendo feita no Brasil, no Instituto de Neurociências, que Nicoleles dirige em Natal desde 2005. Toda a tecnologia que nós vimos aqui, os microchips, os eletrodos, já existem no Brasil, já foi transferido para o Brasil. No ano passado, Nicoleles enfrentou um sério problema político. 10 pesquisadores importantes do Instituto romperam com ele e agora trabalham exclusivamente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso também não atrasa esse seu prazo? Não, porque esse grupo não tinha nenhum envolvimento com o projeto Walk Again. Nós já temos novos pesquisadores contratados lá em Natal. Diante dessa confiança que parece inabalável, uma pergunta final para um dos únicos, se não o único brasileiro com alguma chance de um prêmio Nobel de Medicina. Se um gênio da lâmpada desse a ele uma única escolha, ou fazer um brasileiro com deficiência andar na abertura da Copa, ou ganhar um prêmio Nobel, o que ele escolheria? Essa escolha é muito fácil, né? Porque se nós realmente conseguirmos fazer alguém andar, não há prêmio algum que se compare a isso. O primeiro chute da Copa do Mundo no Brasil vai ser um gol da ciência brasileira e um presente do Brasil para todo mundo. A torcida é grande. Se você pudesse dizer uma frase para o cientista que está trabalhando nessa área, o que você diria? Pode ser qualquer coisa. Obrigada. Sabe o que é isso, né? É fantástico. Você quer saber ainda mais sobre a pesquisa do professor Nicoleles? Então visite a página do Fantástico na internet. A convite do Show da Vida, 4 brasileiros com deficiência fizeram perguntas diretamente ao cientista.